nós estamos aqui com o Dr. Manuel Del Rio, que é um petista histórico, um grande militante pela reforma urbana, que trabalha junto com os movimentos de moradia no sentido de garantir esse direito essencial para a população mais pobre, particularmente da cidade de São Paulo. Então eu queria perguntar para o senhor, como um militante do PT, em primeiro lugar, como é que o senhor está vendo essa mobilização agora que nós estamos assistindo contra o impeachment da presidente Dilma, mas ao mesmo tempo levando um monte de reivindicações para a presidente? Não é assim, estamos apoiando e apoiamos a Dilma, não. Somos pela continuidade do mandato, porque isso é democrático, mas nós temos as nossas reivindicações. Queria que o senhor falasse um pouquinho como é que o senhor está vendo esse movimento e essa que realizou a grande passeata agora na quarta-feira. Sim, o movimento é necessário, né, para assegurar a continuidade do mandato da presidente. Entretanto, esse movimento pelo impeachment, ele ativou um setor conservador muito forte e que está dificultando o andamento de algumas políticas públicas sociais que vinham obtendo grandes resultados. Por exemplo, como Minha Casa Minha Vida. Então você vê, a presidenta ainda não aprovou o Minha Casa Minha Vida 3, quer dizer, não divulgou, em função dessa crise econômica e das necessidades que estão colocando para ela de cortes, né? Então nós somos contra esses cortes justamente do programa social, né? Então ele está colocando essa dificuldade para o andamento do Minha Casa Minha Vida. No entanto, hoje, especificamente quando nós estamos aqui conversando, o ministro Joaquim Levy caiu, atendendo até uma reivindicação dos movimentos sociais, né, que, enfim, viam que a disposição do Ministério acabava sendo só cortada do lado mais fraco. Então eu queria que o senhor comentasse sobre, tem mais esperança de que as reivindicações sob o governo, sob o Ministério do Nelson Barbosa, a gente assista a uma melhoria? Eu acho que a gente sempre tem a esperança, mas tem uma necessidade de mudança na política econômica, porque pela nossa compreensão, a crise atual da economia, a recessão, o desemprego que tem se apresentado, ele é uma crise de 2015. Ele é uma crise da política do Levy e da Dilma, né? Porque o que ocorreu? Até 2014, com o outro governo, você tinha um déficit público e que advinha principalmente dos subsídios, por exemplo, da isenção de impostos, do subsídio à energia e da desoneração. Então você tinha um déficit que era de aproximadamente 230 bilhões. De 2015 para cá, com a política do Levy e com o aumento dos juros, esse déficit foi ampliado para 430 bilhões. E por que ampliou o déficit? Ampliou porque teve que pagar mais juros. Mas não só isso, porque com essa política do aumento de juros, restrição de crédito, a economia também retraiu e caiu a arrecadação de impostos. Então, se segue essa política do Joaquim Levy, a economia ia entrar em pane num pane maior rapidamente. Então essa política econômica ela tem que ser mudada, porque se seguisse assim, mesmo com o corte dos programas sociais, ele não cobriria o rombo que o aumento dos juros e a queda da economia está provocando. Então ela poderia cortar o Minha Casa Minha Vida, cortar o Bolsa Família, que não ia cobrir esse rombo. Então nós estamos com a esperança que mude a política econômica para manter os investimentos nas políticas públicas e sociais. Nós estamos aqui agora no meio dessa entrevista aqui dentro de uma ocupação, uma ocupação que é uma grande conquista dos movimentos de moradia, e eu vou falar de vários movimentos de moradia, porque isso aqui é quase um símbolo, né, da luta pela moradia em São Paulo, que é a ocupação do Cambridge. Né? Aqui nós estamos na 9 de julho, bem em frente à Praça das Bandeiras e tal. No entanto, a gente sabe que a demanda por moradia é muito maior. Muito maior. Quer dizer, nós temos
um monte de pessoas que estão ainda vivendo em condições subhumanas, dividindo quartinhos, famílias inteiras e tal. Eu queria que o senhor desse o painel, quadro atual do déficit habitacional na cidade de São Paulo. Então, aumentou muito e a gente tem os dados só de 2010, né, do censo de 2010. Mas nesses últimos períodos aumentou muito a questão do problema habitacional. Por quê? Porque com o crescimento, com a melhoria das condições de vida e com acesso a crédito para comprar imóveis, o setor imobiliário, a especulação aumentou muito. Então o preço dos imóveis subiu terrivelmente, subiu 2.000%, 3.000%, eu acho, o preço dos imóveis. E com isso também subiu o aluguel, né? O aluguel foi para um preço muito alto. Mas as condições de vida da população, ou seja, o salário, ele não acompanhou, quer dizer, o rendimento não. Então isso ampliou a dificuldade da população, especialmente de baixa renda, ter acesso à moradia. Então aqui em São Paulo, que se fala que tem um déficit de 400 mil moradias, outros falam 600, né? Outros falam 300 mil moradias. Eu creio que agora eu creio que ele aumentou. Esse déficit ele aumentou por causa dessa situação econômica. E agora, na entrada de 2015, ele tende a piorar, uma vez que está diminuindo o emprego, a renda, diminui o emprego, cai a renda, então está aumentando o problema habitacional na cidade de São Paulo. E esse movimento de moradia, não sei se o senhor concorda com isso, aparentemente hoje ele é um grande movimento social. De mobilização, A grande mobilização da cidade de São Paulo é em torno da questão de moradia, porque as fábricas, bem ou mal, saíram da cidade, o setor de serviços é o setor mais difícil de mobilizar e a moradia é onde a gente está vendo que a coisa está acontecendo. Ao mesmo tempo, Minha Casa Minha Vida 3 não sai, né? Quer dizer, está prometido, mas não sai e tal. Nós vamos entrar num período, as expectativas é que o primeiro semestre do ano que vem sejam muito duras, né? O senhor prevê um ascenso do movimento social ligado à questão de moradia para o próximo período? Eu prevejo um aumento, sim, do movimento, porque não tem saída, né? Na verdade, sim, a pessoa que não tem a moradia, ele não tem saída, ele não tem como superar aquele problema que ele está enfrentando. A única forma é a luta. Agora, o ano que vem, paradoxalmente, vai ser um ano de eleição. Ano de eleição. Então, todas essas tensões, digamos, essas tensões sociais tendem a se agudizar se aflorar, ainda mais, né? Aflorar e como é que o senhor está vendo, e ao mesmo tempo a gente vai ter eleição especificamente para prefeito, né? Para prefeito e vereadores. Então, como é que o senhor está vendo o quadro político que se desenha aí para essa... Para nós, para o PT, tá uma situação difícil, né? Embora o prefeito Haddad, ele tem feito uma gestão com uma lisura imensa, né? É um homem respeitável e tal, mas você tem as condições materiais que atrapalham bastante, né? Mas tem essa situação ruim para o nosso partido por causa dessas agressões que a gente vem sofrendo direto, né? Então, mas eu creio que se a eleição deve ficar no município, né? Então eu creio que a gente tem condições de eleger o Haddad. Em relação ao movimento, pela nossa experiência de luta por moradia, os anos de eleição, eles são uns anos bons para o movimento fazer luta, né? Porque você fica numa fase de transição, porque se volta as atenções para para o jogo eleitoral, vamos dizer assim, né? Então o movimento vai ser um ano bom para o movimento. Então o senhor acha que vai ser um ano de conquistas, assim, para o movimento de moradia? É um ano de conquista, eu acho que é consolidação dessas conquistas, né?
Por exemplo, a gente avançou muito aqui no centro. Nós estamos informados agora que o Prestes Maia já está no chamamento 3, né, para ir para licitação, aquelas coisas. Então a gente avançou muito aqui no centro, eu acho que, se plantou. Agora eu acho que daqui para frente vai ter que começar a colher, né? Se plantou muito. Então nós estamos praticamente com o Cambridge, que é onde nós estamos. Que já está no chamamento. Já está na finalização para fazer a reforma e tal, e dotar o prédio de todas as condições. O Prestes Maia também está assim. Aquela... O Lorde, né? O Lorde lá da Rua das assim. Palmeiras, também vai ser desapropriado a São João, também. O Mauá, também. Né? Isso no nosso circuito, porque tem mais de outros grupos, né? Legal, então, doutor Manuel, muito obrigado, a gente está agradecendo, e que o ano que vem seja de grandes realizações. Sem dúvida, é o que nós esperamos. Obrigado a vocês.